Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Designs. Hoje a gente vai conversar sobre rejunte. Gente, vocês sabiam que existem vários tipos de rejunte e que cada rejunte é adequado para um tipo de peça, para um tipo de peça cerâmica? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês os tipos de rejunte e para quais peças eles são adequados e também para quais ambientes cada tipo é mais apropriado, tá bom? Existe o rejunte cimentício, rejunte acrílico e rejunte epóxi. As diferenças entre os rejuntes basicamente estão relacionadas à composição química de cada rejunte. E essas diferenças na composição química é que vão diferenciá-los quanto à resistência à água e como que eles trabalham a dilatação. Então eu vou começar pelo rejunte cimentício. O rejunte cimentício é o rejunte mais baratinho deles, é um rejunte que tem uma superfície mais áspera, é um rejunte mais poroso e, portanto, ele não resiste à formação de fungos, salvo algumas marcas que já têm em sua composição algum tipo de aditivo que impede o crescimento de fungos, né, e mofo no rejunte. É um rejunte que você tem mais dificuldade de limpar em função dessa porosidade da superfície. É um rejunte que é ideal para você aplicar em peças bold, que são aquelas que têm a bordinha mais arredondada. Pode também ser aplicado em peças retificadas, e a junta de dilatação entre as peças para a aplicação de um rejunte cimentício varia de 1 milímetro a 10 milímetros, ou seja, juntas maiores são mais indicadas para você colocar um rejunte cimentício. Em função dessa porosidade do rejunte cimentício, esse rejunte é mais indicado para você colocar em salas, quartos, corredores, em ambientes que você não tenha tanta frequência de água, né? Que não precise estar limpando o tempo todo e também não tem esse acúmulo de água como banheiro e cozinha. Então, esse rejunte cimentício é mais indicado para áreas mais secas da casa. Na sequência, a gente tem o rejunte acrílico. O rejunte acrílico, em termos de custo, ele é um pouquinho mais caro que o rejunte cimentício. Ele é um rejunte que tem um acabamento um pouco mais liso, resiste melhor à formação de fungos. É um rejunte, então, por ter esse acabamento mais liso, ele é mais fácil de limpar. Esse rejunte já pode ser aplicado em áreas mais molhadas, como banheiros e cozinhas. Esse rejunte ele é adequado para cerâmicas bold, arredondadinha ou retificadas, sendo que as juntas de dilatação, ou seja, o espaço de rejunte deve variar de 1 milímetro a 5 milímetros. Por último, nós temos o rejunte epóxi. Este tipo é o mais resistente deles, também é o mais caro dos três. O rejunte epóxi já tem uma superfície bem lisa, ele é mais fácil de limpar porque, em função de ser lisinho, ele não acumula sujeira. Ele é ideal para ambientes mais molhados, como as lavanderias, banheiros, cozinhas, porque é um rejunte que ajuda a não proliferação de fungos, né? Proliferação de micro-organismos. Ele é um rejunte adequado para você colocar em peças bolds, onde esse espaçamento de rejunte não ultrapasse de 2 a 8 milímetros, mas que isso não é indicado colocar o rejunte epóxi. Esse rejunte já requer um cuidado extra na sua aplicação em função da viscosidade e tempo de pega e secagem desse rejunte, então é preciso ter um colocador bem minucioso que faça esse trabalho para que você não tenha excessos de rejunte em cima das suas peças cerâmicas. Caso tenha excesso de rejunte sobre as peças cerâmicas, é preciso aplicar um removedor de rejunte epóxi para tirar esse excesso, né, das peças e não acontecer um manchamento das suas peças cerâmicas, tá bom?
E aí, nossa, gente, a gente está falando aqui de milímetros das peças, né? Dependendo do tipo de peça que você escolheu para colocar no seu banheiro, na sua cozinha, onde você tenha bordas retificadas, as bordas são retinhas, ou seja, permitem chegar a um espaçamento de rejunte às vezes de 1 milímetro. E como garantir esse 1 milímetro entre peças? Pessoal, é super importante fazer uso dos espaçadores, que são aquelas cruzetinhas plásticas que o colocador vai colocar entre as peças cerâmicas justamente para garantir o mesmo espaçamento entre peças. O rejunte, ele serve também para acomodar qualquer tipo de imperfeição dimensional da peça. Claro, né, pessoal, essas imperfeições dimensionais são mínimas e imperceptíveis. Então, o rejunte também nos ajuda a acomodar esse tipo de imperfeição, mesmo que numa espessura de 1 milímetro. E para que você consiga ter esse rejunte de 1 milímetro entre peças, então é importante observar se a sua parede onde você está assentando, ou seja, colocando esse revestimento cerâmico, está em perfeitas condições. Então, a qualidade dessa superfície onde está sendo aplicada a cerâmica também faz toda a diferença. E agora, como escolher a cor do rejunte? Isso depende de qual é a ênfase que você quer dar para esse ambiente. Se você quiser criar um efeito de uniformidade dessa superfície, então o mais adequado é procurar um rejunte que se pareça muito com a peça, né, que tenha uma cor muito próxima da peça que você está instalando nas paredes ou no piso. Agora, se o objetivo é você chamar a atenção para as peças cerâmicas que estão sendo instaladas individualmente, o interessante é escolher uma cor de rejunte que contraste com essas peças. Ou seja, se você está escolhendo, por exemplo, uma peça preta ou uma peça mais escura, o interessante é você colocar um rejunte com uma tonalidade mais clara do que a tonalidade da peça, um cinza mais claro, por exemplo. Agora, se você tem uma cerâmica branca e quer criar um efeito de chamar atenção para essa cerâmica, você pode trabalhar com um rejunte escuro. É um rejunte preto, um rejunte camurça, um rejunte bege, um rejunte grafite. Isso tudo também depende, pessoal, da tonalidade da cartela de cores, da gama das cores que você escolheu para sua cozinha, para o seu banheiro, para o ambiente onde você está aplicando esse rejunte, essa cerâmica. Então, a escolha da cor também depende das cores que você está usando no ambiente. Então, vale ressaltar isso, fazer essa análise das cores para que todas fiquem em harmonia, tá bom? Ah, pessoal, e aí, você já é inscrito no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Poxa vida, não esquece, se inscreve aqui, ativa o sininho e dá um joinha para o nosso vídeo, assim a gente vai trazendo mais novidades para vocês. Vocês sabiam dessas diferenças entre rejuntes? Vocês gostariam de saber alguma coisa a mais, alguma outra informação sobre rejunte, sobre argamassa de assentamento, sobre as próprias cerâmicas, como assentar e qual é a composição das cerâmicas? Escreve aqui pra gente, tá bom? Assim a gente vai trazendo assuntos do interesse de vocês, tá certo? Bom, vamos voltar aqui para o nosso rejunte que ainda não terminou. Tem mais coisas a respeito de rejunte. Como eu falei anteriormente, a diferença entre os tipos de rejunte está na composição química de cada um. E é essa composição química que vai fazer com que o rejunte seja mais ou menos resistente à incidência de água, por exemplo. É a composição química que vai fazer com que esse rejunte seja mais elástico, então trabalhando melhor a questões de deformação, dilatação. Então, além dessa composição química, qual é o rejunte mais adequado e para qual ambiente?
Então, eu já dei uma pista para vocês, né? Que os ambientes secos são ambientes onde você pode colocar um rejunte cimentício, que é um rejunte mais poroso, é um rejunte mais barato. Então, por exemplo, a gente tem áreas que geralmente são áreas maiores na sala, nos quartos, no corredor. Então, esses ambientes secos são ambientes ideais para você colocar o rejunte cimentício. Já o rejunte acrílico ou rejunte epóxi, você pode destinar aos locais onde tem maior incidência de água e locais onde a gente percebe a criação de micro-organismos, percebe que surgem fungos, que surge aquele bolorzinho. Então, eu diria para vocês assim, coloca um rejunte melhorzinho, que é um rejunte epóxi, lá no banheiro, lá na cozinha, que vai facilitar a sua manutenção do dia a dia. Ou seja, vai facilitar a limpeza desse rejunte para ele ficar sempre com a mesma aparência ao longo do tempo. Além disso, é importante fazer essa consideração para as áreas externas, uma sacada, uma garagem, uma varanda onde você tem a incidência de chuva. Então, é legal nessas áreas você colocar um rejunte acrílico, que não é tão caro quanto um rejunte epóxi, mas você precisa dar essa atenção especial em função dessa incidência frequente de água nesse local. Isso é super importante, pessoal, porque muitas vezes infiltrações acontecem pelo rejunte, então por esse desgaste ou por má qualidade ou especificação errada do rejunte para determinados ambientes, então infiltrações muitas vezes acontecem ali pelo rejunte. As cerâmicas são super impermeáveis, então onde que a água vai encontrar o caminho? Vai ser pelo rejunte, e às vezes você vai ter um problemão de infiltração, de mofo, né, nessa parede em função do rejunte. Então, vale a pena fazer essa consideração na hora de especificar e comprar o rejunte para o seu banheiro, para a sua cozinha. Geralmente em banheiro, né, pessoal, que a gente tem essa parede contígua, ou seja, tem um outro ambiente ali nessa parede onde tem o box do banheiro, né, onde tá, que tá junto ao banheiro, muitas vezes é um quarto, muitas vezes a gente está colocando um armário junto dessa parede. Aí vocês já imaginaram, com tempo de uso, anos de uso, esse rejunte começar a infiltrar e começar a embolorar o seu roupeiro? Ninguém merece. Então vale a pena fazer essa escolha do rejunte, um rejunte mais resistente para as áreas molhadas. Ah, não esquece que não é só o rejunte que vai segurar qualquer infiltração. É importante realizar a impermeabilização das paredes do banheiro, especialmente na área do box. Vale muito a pena, viu? Não esqueçam disso. Então, todos esses sistemas, rejunte, impermeabilização, cerâmica, eles estão trabalhando junto. Então, se a gente especificar um material adequado para cada local, considerando suas propriedades, a gente não vai ter problema, tá certo? Pessoal, um super beijo para vocês.